Os Gatos de Uther, 1920, por H.P. Lovecraft. Dizem que em Uther, que fica além do rio Skye, nenhum homem pode matar um gato. E nisso posso realmente acreditar ao olhar para aquele que está sentado ronronando diante do fogo. Pois o gato é enigmático e próximo de coisas estranhas que os homens não podem ver. Ele é a alma do antigo Egito e portador de histórias de cidades esquecidas em Meroé e Ofir. Ele é parente dos senhores da selva e herdeiro dos segredos da África antiga e sinistra. A esfinge é sua prima, e ele fala sua língua. Mas ele é mais antigo que a esfinge e se lembra do que ela já esqueceu. Em Uther, antes que os burgueses proibissem a matança de gatos, vivia um velho camponês e sua esposa que sentiam prazer em capturar e matar os gatos de seus vizinhos. Por que faziam isso, eu não sei. Salvo pelo fato de que muitos odeiam o som do gato à noite e se incomodam com o modo furtivo com que eles percorrem os quintais e jardins ao anoitecer. Mas seja qual for a razão, esse velho e sua mulher se deleitavam em prender e matar cada gato que se aproximasse de sua choupana. E pelo que diziam certos sons ouvidos depois do anoitecer, muitos aldeões imaginavam que o modo de matança era extremamente peculiar. Mas os aldeões não falavam sobre tais coisas com o velho e sua esposa, por causa da expressão habitual nos rostos enrugados de ambos e pelo fato de sua cabana ser pequena e escura, oculta sob os ramos de carvalhos retorcidos no fundo de um quintal negligenciado. De fato, por mais que os donos de gatos odiassem aquelas figuras estranhas, temiam-nos ainda mais. E em vez de acusá-los como assassinos brutais, apenas tomavam cuidado para que nenhum animal de estimação ou caçador de ratos querido vagasse até a cabana remota sob as árvores escuras. Quando, por algum descuido inevitável, um gato desaparecia e certos sons eram ouvidos à noite, o dono apenas lamentava impotente ou se consolava agradecendo ao destino por não ter sido um de seus filhos assumir dessa maneira. Pois o povo de Uther era simples e não sabia de onde vieram os primeiros gatos. Certo dia, uma caravana de estranhos viajantes do sul entraram nas ruas estreitas e calçadas de Utah. Eram viajantes escuros e diferentes dos outros nômades que passavam pela aldeia 2 vezes por ano. Na praça do mercado, liam sortes em troca de prata e compravam contas coloridas dos mercadores. Ninguém sabia de que terra vinham esses viajantes, mas era evidente que faziam preces estranhas e que haviam pintado nas laterais de suas carroças figuras bizarras com corpos humanos e cabeças de gatos, falcões, carneiros e leões. E o líder da caravana usava um adorno de cabeça com 2 chifres e um disco curioso entre eles. Naquela estranha caravana havia um menino que não tinha pai nem mãe, mas apenas um pequeno gatinho negro para amar. A peste não havia sido gentil com ele, mas lhe deixara essa pequena criatura peluda para amenizar sua tristeza. E quando se é muito jovem, pode-se encontrar grande consolo nas travessuras animadas de um gatinho preto. Assim, o menino a quem os viajantes sombrios chamavam de Menes sorria mais do que chorava, enquanto brincava com seu gracioso gatinho nos degraus de uma carroça estranhamente pintada. Na terceira manhã da estadia dos viajantes em Utah, Menes não conseguiu encontrar seu gatinho. E, ao soluçar alto na praça do mercado, certos aldeões lhe contaram sobre o velho e sua esposa e sobre os sons ouvidos à noite. Ao ouvir tais coisas, seus soluços deram lugar à meditação e, por fim, à prece. Ele estendeu os braços em direção ao sol e rezou em uma língua que nenhum aldeão conseguia entender. Embora, na verdade, os aldeões não tivessem tentado muito compreender, pois estavam distraídos com o céu e as formas estranhas que as nuvens assumiam. Era algo muito peculiar, mas à medida que o pequeno menino proferia sua súplica, pareciam se formar sobre ele figuras sômbrias e nebulosas de coisas exóticas, criaturas híbridas coroadas com discos ladeados por chifres. A natureza está cheia dessas ilusões que impressionam os mais imaginativos. Naquela noite, os viajantes partiram de Utah e nunca mais foram vistos. E os moradores ficaram perturbados ao notar que em toda a aldeia não havia um único gato. De cada lareira, o gato familiar havia desaparecido. Gatos grandes e pequenos, pretos, cinzentos, listrados, amarelos e brancos. O velho Cranon, o burgomestre, jurou que os estrangeiros haviam levado os gatos embora, como vingança pelo assassinato do gatinho de Menes, e amaldiçoou a caravana e o pequeno menino. Mas Nit, o magro tabelião, declarou que o velho camponês e sua esposa eram suspeitos mais prováveis, pois seu ódio pelos gatos era notório e cada vez mais ousado.
Ainda assim, ninguém ousou confrontar o sinistro casal. Nem mesmo quando o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, jurou que, ao entardecer, vira todos os gatos de Uthar naquele quintal amaldiçoado sob as árvores, caminhando muito lentamente e solenemente em círculo ao redor da cabana, 2 a 2, como se realizassem algum rito desconhecido das feras. Os aldeões não sabiam ao certo quanto podiam acreditar nas palavras de um menino tão pequeno. E, embora temessem que o casal maligno houvesse enfeitiçado os gatos para a morte, preferiram não repreender o velho camponês até encontrá-lo fora de seu quintal escuro e repulsivo. Assim, Uthar adormeceu em vão ressentimento, e quando o povo despertou ao amanhecer, eis que todos os gatos estavam de volta ao seu costumeiro lar. Grandes e pequenos, pretos, cinzentos, listrados, amarelos e brancos, nenhum estava ausente. Os gatos pareciam muito lustrosos e bem alimentados, ronronando de satisfação. Os cidadãos conversaram entre si sobre o ocorrido e não esconderam seu assombro. O velho Cranon voltou a insistir que os estrangeiros haviam levado os gatos, pois nunca antes um gato retornara vivo da cabana do velho e de sua esposa. No entanto, todos concordaram em um ponto. A recusa de todos os gatos em comer suas porções de carne ou beber seus pires de leite era algo extremamente estranho. E por 2 dias inteiros, os lustrosos e preguiçosos gatos de Uthar não tocaram em alimento algum, limitando-se a cochilar junto ao fogo ou sob o sol. Só após uma semana, os aldeões notaram que, ao anoitecer, nenhuma luz aparecia nas janelas da cabana sob as árvores. Então o magro Nietzsche observou que ninguém vira o velho ou sua esposa desde a noite em que os gatos haviam desaparecido. Uma semana depois, o burgomestre decidiu vencer seus temores e visitar a estranhamente silenciosa moradia como um dever. Mas, ao fazê-lo, tomou o cuidado de levar consigo Shang, o ferreiro, e Thul, o cortador de pedra, como testemunhas. E quando arrombaram a frágil porta, encontraram apenas isto: 2 esqueletos humanos completamente limpos sobre o chão de terra e vários besouros peculiares rastejando pelos cantos sômbrios. Subsequentemente, houve muita conversa entre os burgueses de Uthar. Zat, o legista, debateu longamente com Nietzsche, o magro tabelião, e Cranon, Shang e Thul foram bombardeados com perguntas. Até mesmo o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, foi interrogado minuciosamente e recebeu um doce como recompensa. Falaram sobre o velho camponês e sua esposa, sobre a caravana dos viajantes sombrios, sobre o pequeno Menes e seu gatinho preto, sobre a prece de Menes e o céu durante aquela oração, sobre o que os gatos fizeram na noite em que a caravana partiu e sobre o que foi encontrado posteriormente na cabana sob as árvores escuras, naquele quintal repulsivo. E, ao final, os burgueses aprovaram aquela notável lei que é mencionada por mercadores em Hatheg e debatida por viajantes em Nir, a saber que em Uthar nenhum homem pode matar um gato.